Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava cansada de lidar com o jeito do meu marido. Dionísio estava cada vez pior. Era turrão, teimoso, passava a maior parte do tempo no boteco e quando chegava em casa pensava que tinha empregada. E como eu era da época antiga, acreditava que casamento tinha que ser até que a morte os separe. E eu vivi com essa carne de pescoço ao meu lado por exatos 23 anos. Nunca retrucava e filtrava os meus ouvidos para não deixar as palavras duras que saíam da boca dele penetrar o meu coração. E pedia para Deus me dar forças para continuar ao lado do Johnny. Somente uma vez o meu marido tentou levantar a mão para mim. E foi a única, porque por mais que eu aturasse os desaforos dele, encostar a mão em mim eram outros 500. E eu não admiti. E na hora que ele levantou a mão, eu estava com a faca cortando uma carne e respondi: se tocar em mim, vai ficar sem o braço. E como eu era retada, ele pensou 2 vezes e abaixou aquela mão, para a sorte dele e para mim. E pela primeira vez bati boca com o Johnny, mas não resolveu nada, porque ele foi para o bar e quando voltou pior e quebrou todos os copos do armário. Na manhã seguinte, eu fui trabalhar e deixei todos os copos quebrados. E quando voltei do trabalho, o meu marido estava varrendo os carros. E eu não dei confiança. Calada entrei, calada passei o resto da noite. Um dia, ouvindo uma emissora onde se pregava a palavra de Deus, resolvi ir visitar uma igreja local. Fui em busca de acalmar o meu coração. E chegando lá, a palavra daquela noite foi: confia no Senhor, que o mais Ele fará. E antes de voltar para minha casa, uma das irmãzinhas me chamou e falou: olha, profetiza naquilo que você acha que não tem mais jeito. Abra a sua boca e fale. Veja com os olhos da fé, irmã. Voltei para minha casa e quando abri a porta, dei de cara com o Johnny bêbado, assistindo uma partida de futebol. E falei: esse meu marido é uma bênção. Ele é carinhoso, gentil, me respeita e olha como ele está feliz em me ver. Mesmo ele resmungando, porque bêbado é assim, fala resmungando. E a partir daí, comecei a imaginar como eu queria o meu casamento e como eu gostaria que os meus filhos fossem. Porque dessa nossa relação tivemos 2 rapazes, o Marcelinho e o Rogério. Os meus filhos eram bons, mas tinham o mesmo costume que o pai, viver na porta do boteco. E aquilo me inflamava por dentro. Eu não aceitava. E quando eu falava alguma coisa, eles diziam: mãe, a gente não é como o pai que volta bêbado para casa, te atazanando. A gente aqui é de boa. Mesmo eles sendo de boa, como eles falavam, não era aquilo que eu tinha projetado para eles. Sinceramente, eu queria que eles estudassem e não perdessem tempo com um taco de sinuca na mão. E passei a enxergar os meus filhos transformados, de cadernos nas mãos, estudando, fazendo um curso profissionalizante, até mesmo uma faculdade. Eu trabalhava numa gráfica e dificilmente eu comentava alguma coisa sobre a minha vida, meu casamento, enquanto que as meninas,
sentavam além em seus maridos, sogras, cunhadas, e eu ficava quietinha só ouvindo. Até que um dia uma delas falou: "A vida da Emília é uma maravilha, porque ela nunca compartilha nada com a gente." E de tanto elas insistirem, eu pela fé falei: "Gente, a minha vida é simples. Eu e o meu marido trabalhamos para poder ter um pouco mais de conforto na velhice. Ele é meu parceiro. A gente é muito amigo e mesmo os meus filhos sendo rapazes, eles gostam de se sentar à mesa conosco para jantarmos ou almoçarmos em família." E elas ficaram abismadas e queriam saber o que eu fazia para ter um marido daquele jeito, porque os delas só davam trabalho. E eu respondia que não fazia nada, e que desde o início do nosso namoro, o Dionísio sempre foi assim, carinhoso, gentil, família, e ensinávamos isso aos nossos filhos. Mas no fundo, eu sabia que não era nada daquilo. Eu estava apenas chamando à existência as coisas que não existiam. E passei a gostar de falar como seria a minha vida, e já me via naquele cenário. E a primeira coisa que aconteceu foi o meu filho Rogério dizer que estava pensando em cursar educação física e queria saber a minha opinião. E na hora eu respondi: "Eu acho ótimo, meu filho." Dionísio, que estava sentado no sofá, gritou de lá: "Só a opinião da sua mãe que serve, é? E a minha?" Meu filho riu e disse que o pai estava com ciúmes. E eu falei: "Vai lá, meu filho, vai lá e pergunta o que seu pai acha." O Rô foi lá, se sentou com o pai e os dois passaram uma boa parte conversando. E quando eu terminei o jantar, falei: "O jantar está pronto." Meu marido e meu filho entraram na cozinha, cada um pegou um prato, um garfo, uma faca, e eu fiquei na pia terminando a louça. E o Rogério falou: "Mãe, senta aqui com a gente." Dionísio, meu marido, retrucou: "Sua mãe, ó, é assim, tá sempre com pressa. Prefere ficar lavando a louça do que fazer companhia pra gente na hora da refeição." Então eu peguei um prato e me sentei à mesa com eles. E nós três jantamos em paz. Foi a primeira vez que depois que os nossos filhos cresceram, que a gente estava reunido à mesa. Marcelo chegou logo depois e quando soube que o irmão estava pretendendo fazer um curso, ficou muito feliz e disse que ia pensar em alguma coisa também. E o meu marido sugeriu: "Por que você não faz um curso de mecânica e elétrica de motos, já que você é apaixonado?" E eu reforcei a ideia. E meu filho disse que ia pensar. Jantou e foi para a casa da namorada. E eu fiquei com o Dionísio. E ele me perguntou se eu não estava indo mais à igreja. E eu respondi que sim, e que amanhã era dia do culto. Meu marido tirou os pratos da mesa, colocou na pia e foi para a sala. E eu estranhei, porque o Dione nunca que tirou um prato da mesa, nem o dele. Meu marido era tão folgado que onde ele comia, largava o prato. Eu que tinha que sair recolhendo tudo. Fui me deitar naquela noite e percebi que o Johnny estava sem sono, virava de um lado para o outro, levantava, se sentava, e naquela agonia eu perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu que não sabia, e foi para a sala, ligou a TV e ficou por lá. Nossa vida seguiu assim, eu profetizando, declarando que a bebida não ia mais ter poder dentro da minha casa, na vida do meu marido, dos meus filhos, e pouco a pouco eu fui vendo que o Johnny começava a mudar. Eram pequenas coisas, mas as suficientes para eu saber que Deus estava no comando. Eu também fiz a minha parte, e muita coisa que eu não fazia, passei a fazer.
Tentava mesmo contra minha vontade puxar assunto com Johnny e ele me respondia na boa, sem grosseria. E fomos depois de 23 anos criando uma afinidade. Meu marido queria comprar um carro e me chamou para ir com ele num feirão de automóvel que apareceu na nossa cidade. E num sábado eu ainda estava deitada, quando Dionísio falou: Emília, quer ir comigo ver um carro? Confesso que me assustei com o convite. Olhei para ele e respondi: tá bom. Dionísio falou para eu ser rapidinha, porque ele não gostava muito de enrolação. E eu dei um pulo da cama, tomei um banho rapidinho, me troquei, fiquei toda bonitinha. Peguei a minha bolsa e quando eu apareci na sala, ele disse: pra que tudo isso, mulher? A gente não vai a nenhum concurso de beleza, viu? Oxi, é só para ir ver um carro. Quando chegamos no feirão, meu marido virou para mim e falou: a gente tem 18 mil reais para investir num carro. Vamos escolher um que agrade nós dois. Eu pensei comigo: será que esse meu marido foi trocado na esquina? Não é possível. Ele está muito diferente, nem parece o Dionísio que eu me casei. Não vou negar que, embora eu gostasse daquele novo homem, no fundo eu estava com medo, porque o Johnny não era daquele jeito. Nunca tinha me falado de valores, dinheiro, e eu nem sabia que o meu marido tinha economia. Enfim, vimos muitos carros e o meu marido gostou de um e eu tinha gostado de outro. E segundo ele, para não errarmos, o melhor era irmos para casa, conversarmos e decidirmos juntos qual iríamos ficar. O vendedor tentou convencê-lo, mas turrão do jeito que ele era, respondeu: olha, meu amigo, eu vou pensar. Vou ver com a minha esposa e depois a gente volta. Me senti muito valorizada quando ele falou aquilo para o vendedor. E realmente ele voltou depois, quando escolhemos juntos o carro para nossa família. Depois do feirão, Dionísio disse que gostaria de comer alguma coisa diferente e me convidou para almoçar num restaurante nordestino. Como ele sabia que eu amava os pratos nordestinos, fez o convite certo. Quando meu filho Marcelo me ligou para querer saber onde eu estava, eu falei. Meu filho não acreditou e perguntou se o pai dele estava doente, porque nunca ele imaginou o pai me levando para almoçar fora. Dionísio pediu o telefone para falar com o filho e disse para ele e o irmão virem almoçar com a gente. Meus filhos não hesitaram e em poucos minutos apareceram. Foi uma tarde gostosa em família e ali recebemos a notícia de que a namorada do Marcelo estava grávida e nós seríamos avós. Dionísio disse para ele então criar juízo, que família não era brincadeira. E eu agradeci a Deus pelo rumo que a minha família estava tomando. Quando foi mais de madrugada, eu fui acordada pelo Dionísio. Ele estava sentado na cama e eu tomei um susto e perguntei o que ele tinha e se estava tudo bem. E o meu marido disse que não, que estava precisando conversar comigo e tinha que ser naquela hora. Atordoada, eu ouvi quando o meu marido disse: Emília, me perdoa pelos anos que eu fui ingrato com você. Não te valorizei, não te respeitei e muito menos te tratei com amor e carinho. Eu não consegui entender nada do que estava acontecendo e perguntei o porquê daquilo tudo. E o meu marido falou que tinha ido fazer um exame e constatou que ele estava com um problema seríssimo de cirrose hepática e que estava com medo de morrer e não ter vivido nada de bom e por isso estava correndo atrás do prejuízo e tentando pelo menos deixar boas lembranças para não ser esquecido eternamente. E chorou feito uma criança. Senti dó do meu marido e o abracei.
Na manhã seguinte, o meu marido chamou os nossos filhos e contou o que estava acontecendo com ele. E ele gostaria muito que a gente fosse uma família unida. Meus filhos ficaram: pai, isso é grave, não tem jeito. E o Dionísio dizia que ainda ia começar o tratamento e ele não sabia direito como funcionava aquilo, mas que gostaria que todos soubessem como ele estava se sentindo. Nossa família passou a ser mais unida. Meus filhos se sensibilizaram e toda hora ligavam para o pai, para saber como ele estava e se tinha retornado ao doutor. Quando meu marido retornou ao consultório, o doutor disse que ia pedir novos exames, porque embora tinha aparecido o resultado, o Johnny não tinha nenhum sintoma, ele não tinha náuseas, não tinha perdido peso, não se sentia cansado. Meu marido era forte e tinha muita energia. E para tirar a prova dos 9, novos exames foram pedidos. Johnny, por conta própria, começou a fazer caminhada, a cuidar mais da saúde, comer coisas mais naturais e meu marido cada dia mais tinha uma aparência bem melhor mesmo do que antes. E em 2 meses voltamos a ser o casal de namorados que éramos antes de nos casar. E eu voltei a me apaixonar pelo Johnny e ele por mim. Meu marido se tornou um amante intenso e nas madrugadas era que acontecia as nossas mais loucas aventuras. Nos entregamos depois de mais de 23 anos de casados e o tempo perdido foi todo recuperado. A gente tinha prazer um na companhia do outro. Nós nos ajudávamos em quase tudo e pela primeira vez meu marido decidiu que iria ver se a empresa onde ele trabalhava liberava as férias dele no mesmo mês que a minha, para assim, quem sabe, a gente viajar junto. E o nosso desejo foi realizado. Pegamos as nossas férias juntos e fomos para o Piauí. Foi a melhor viagem da nossa vida. A gente curtiu, se divertiu, dançou, tiramos centenas e centenas de fotos. Foi muito marcante para nós. E no dia que retornamos da nossa viagem, o meu marido passou muito mal, que a gente teve que sair correndo com ele para o hospital. E eu fiquei desesperada. E a única preocupação do meu marido era para que eu só me lembrasse dos bons momentos que passei ao seu lado. E depois que ele falou isso, desmaiou. Quando eu vi o meu marido desmaiado, eu gritei. Entrei em pânico. Os médicos levaram Johnny para uma salinha de emergência, onde eu não podia entrar. E eu só sabia pedir a Deus força, tanto para ele quanto para mim. Aqueles minutos pareceram uma eternidade. E quando um dos médicos apareceu e olhou para nós, ele disse: acalma o seu coração, mulher. O seu marido está bem. Daqui a pouco vocês vão poder entrar para vê-lo. Respirei tão fundo que precisei me sentar. Meus filhos, que estavam chorando, me acalmaram dizendo: tá vendo, mãe, tá vendo? O pai vai ficar bem. E eu fiquei abraçada com os meus 2 filhos. Quando entramos, Dionísio estava com soro e uma aparência bem abatida. E o médico disse que ele ia ficar de observação até sair o resultado dos exames. Depois que toda a agonia passou e o meu marido já estava até mais corado, feliz, o médico veio conversar com a gente. E para nossa surpresa, o meu marido não tinha cirrose hepática. Na verdade, o que ele tinha era uma infecção urinária fortíssima. Um dia, olhando os resultados anteriores, percebemos que o nome que estava no papel não era o nome do meu marido e por isso ele voltou no seu doutor para mostrar o erro. Tem coisas que vêm na nossa vida para nos alertar, para nos chacoalhar,
para dar novos rumos na nossa vida, para dar valor àquilo que realmente importa. E diante do diagnóstico, ainda que errado, o Johnny tomou a decisão certa, que era reconquistar a sua família. E eu entendi que a mesma boca que reclamava, que ficava com raiva, que levava mais a minha família para o buraco, foi a mesma boca que profetizou, que clamou a existência daquilo que não existia. E uma coisa é certa: a palavra tem poder, seja ela boa ou ruim.